Nós podemos nos debruçar sobre essa área e fica bastante claro que o cristianismo é responsável, sim, pelo avanço moral da humanidade. A grande questão é que a moralidade, ela é diferente para todo mundo, certo? A minha moral é diferente da sua, diferente da outra. A moralidade avançou em todas as partes do mundo, inclusive onde não há cristianismo. Então você dizer que a humanidade, o cristianismo é responsável pela moral na humanidade, já é um erro por si só. Anos e são vagabundo completo. O professor falou que é pastor, eu sou cristão também. Só que sobre o cristianismo elevar a moral, o padrão moral da sociedade, por exemplo, a gente, o rapaz falou sobre outras sociedades que não são cristãs, que têm moral. Muito cristão aqui apoia Israel. Israel não é um país cristão, Israel é um país judeu. São questões muito interessantes que o senhor trouxe. Eu não estou aqui para defender Israel, mas devo lhes dizer que a base teológica de Israel é a Tanar, são os livros sagrados judaicos, fechados no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Esse mesmo texto é o Antigo Testamento cristão. Então há uma correlação muito grande entre o judaísmo e o cristianismo, porque o cristianismo não veio para revogar o judaísmo, mas veio para cumpri-lo. Fora isso, diante das outras observações muito interessantes que o senhor trouxe, isso que o senhor está dizendo é verdade. Tem momentos na história da humanidade que a igreja não apenas foi má, mas foi às vezes perversa mesmo. Mas o que eu tenho a lhes dizer é que nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Eu tenho certeza que o senhor não consegue colocar esse tipo de atitude na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Concorda comigo? Então Jesus Cristo nós não colocamos na vida dele, embora a igreja tenha, parte dela, feito situações em que foi mais perversa. Nisso o senhor tem razão. Mas o que eu devo lhes dizer é que a contribuição do cristianismo... Antes de partirmos para o vídeo, eu gostaria de 1 minuto da atenção de vocês. Essa é a nossa lojinha Vende Shop. Nela vocês encontram alguns produtos personalizados de diversos tamanhos e cores diferentes, como bags, camiseta infantil, canecas, posts, bottoms, ímãs e baby looks. Vale lembrar que todos os produtos da nossa loja são feitos com algodão sustentável, garantindo sustentabilidade com ética para promover melhorias sociais, ambientais e econômicas. Toda compra que vocês fazem gera impacto socioambiental positivo em nossa comunidade. E não menos importante, parte do nosso lucro de cada produto é direcionada a algumas instituições, como por exemplo o Hospital da Baleia, um hospital público localizado em Minas Gerais, conhecido por sua atuação na área da oncologia, tratamento de câncer, e por ser referência estadual em ortopedia e oncologia pediátrica, assim como o Instituto Entre Irmãos, Instituto à Margem, ONG que transforma vidas através de ferramentas que desenvolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social, ofertando educação de qualidade, inclusão social pelo esporte e cultura, defesa de direitos e qualidade de vida. Clica no link do primeiro comentário fixado e não se esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar. E vamos pro corte. O cristianismo é responsável pela elevação do padrão moral da sociedade. O mais de cá. Meu nome é Walter Henrique, tenho 40 anos e sou auxiliar técnico de educação. Para mim, o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade em várias áreas. Se você pegar, por exemplo, a elevação da condição da mulher, se você pegar qualquer civilização antiga, seja ela o judaísmo, o Egito, China, qualquer uma, outra mulher era tratada de forma bastante negativa, inclusive o próprio judaísmo, que era detentor da moralidade. Então, Jesus de Nazaré, com o exemplo da mulher samaritana, eleva a condição da mulher. Se nós formos ler, por exemplo, Medeia de Eurípides, nós vemos como era a situação perversa que era tratada da mulher. Mas com Cristo e o cristianismo, essa situação é totalmente mudada. E não só na situação da mulher. Se você for pegar, por exemplo, os hospitais, é interessante que civilizações como de Roma, Grécia, não tinham hospitais. Mas graças ao cristianismo, mais especificamente no Concílio de Nicéia, você tem a caridade como instituição de fazer o bem ao outro sem esperar nada em troca. Os hospitais nascem, portanto, como uma instituição do cristianismo. Do ponto de vista intelectual também, o cristianismo eleva muito a condição da humanidade. As universidades são um exemplo disso. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como instituições cristãs. O lema original da Universidade de Harvard, que é a melhor e maior universidade do mundo, para que o senhor tenha uma ideia, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, nas mais diversas áreas que o senhor quiser falar, nós podemos demonstrar isso. Não só nisso, a ciência é outro exemplo. Nós temos o aparecimento de ciência moderna de forma relevante unicamente em países de matriz cristã, porque o cristianismo dá a perspectiva de que o mundo é inteligível e, portanto, a empreitada da ciência de tentar descobrir o padrão de inteligibilidade do mundo se torna possível. Então, nas mais diversas áreas, caso o senhor queira enfatizar uma especificamente, nós podemos nos debruçar sobre essa área e fica bastante claro que o cristianismo é responsável, sim, pelo avanço moral da humanidade. A grande questão é que a moralidade, ela é diferente para todo mundo, certo? A minha moral é diferente da sua, diferente da outra. A moralidade avançou em todas as partes do mundo, inclusive onde não há cristianismo.
Então você dizer que a humanidade, que o cristianismo é responsável pela moral na humanidade, já é um erro por si só. Porque um dos países que até os conservadores brasileiros colocam como grande detentor de moral não é cristão, que é o Japão. A China não é Japão, não é cristã. Diversos países do mundo árabe, diversos países. É óbvio que o cristianismo tem influência na sociedade porque somos cristãos ou somos criados num país com 90% de cristãos, né? Tanto da Igreja Católica quanto depois vieram as igrejas protestantes para cá, tiveram influência nisso. Mas isso é a nossa influência. A influência não uma humanidade como um todo não dá para falar. É óbvio que Jesus Cristo apareceu e ele incitou uma moral que o cristão leva para cima, leva para si. E isso influencia o mundo, assim como outras morais influenciam a nossa também. Então não dá para falar que eles são morais nesse sentido. O senhor acabou de dizer que o cristianismo e Jesus Cristo levaram a condição. Então como é que o senhor conclui que é óbvio não dizer que ele levou a condição moral? Do cristão. Da sociedade como um todo. Não, porque tem uma sociedade que não é cristã. Mas a existência das universidades é graças ao cristianismo. A existência da ciência é graças ao cristianismo, independentemente da percepção e visão de mundo do cientista. O cientista pode ser ateu, satanista, islâmico, mas o exercício da ciência se dá graças ao pano de fundo do cristianismo que fez com que se desenvolvesse. Eu acabei de dizer ao senhor que as universidades foram criadas graças a isso, independentemente da visão de mundo que a pessoa tenha. Se há aqui pessoas que não sejam cristãs e vão para a universidade, eles estão sendo favorecidos por um avanço conquistado pelo cristianismo. Esse é um dado objetivo. Outro dado que o senhor tocou, mas é uma outra questão, é que, embora a expressão de moralidade possa ser diversa de cultura para cultura, a fonte da moralidade é objetiva. Do contrário, seria simplesmente uma questão de força, de poder. A fonte da moralidade é objetiva, até porque, se há um bem absoluto, é porque há um mal absoluto. E se há um bem e um mal absoluto, é porque há uma lei moral objetiva a partir da qual você diferencia o bem do mal. E se há lei moral objetiva, é porque há um legislador moral objetivo, que é Deus. Mas essa é outra questão. Não me pareceu, respeitosamente falando... Professor Walter, muito obrigado, viu? Tem daqui, né, vocês, né? Quer vir? Quer vir? Pode vir. Meu nome é Davi, tenho 30 anos e sou um vagabundo completo. O senhor falou que é pastor, eu sou cristão também. Só que sobre o cristianismo elevar a moral, o padrão moral da sociedade, por exemplo, o rapaz falou sobre outras sociedades que não são cristãs, que tem moral. Muito cristão aqui apoia Israel. Israel não é um país cristão, Israel é um país judeu, sabe? E muitas coisas que a gente vê hoje em dia são cristãos apoiando Israel, que não tem nada a ver com o cristianismo, que diz que Cristo era um vagabundo, era um canalha. E o que a gente vê crescendo muito é o moralismo. Não é nem moral, é moralismo. Porque dependendo do que a pessoa quer, do que convém ela falar, agora o Velho Testamento serve. O Antigo Testamento, o Novo Testamento não serve mais, entendeu? Dependendo do que a pessoa ela acha que convém para ela, entendeu? Aí, por exemplo, a gente vê como moralismo isso de querer inchar, querer empurrar uma moral própria para a sociedade, sendo que na verdade, a maioria é tudo ser pouco caiado, sabe? Bonito por fora, podre por dentro e querendo que todo mundo seja ali no padrãozinho que eles querem. E, aliás, se o cristão fosse cristão mesmo, que a gente tem muito crente, a gente não tem cristão hoje em dia, o que mais tem é crente, que tá lá na igreja, todo dia acha que tá lá dando dízimo, entendeu? Nunca ajudou ninguém na vida, nunca saiu para fazer caridade. Quando Jesus voltar, eles não vai perguntar, você parecia ser bom? Não, vai falar, você ajudou quantas pessoas, entendeu? Tá. Posso responder? São questões muito interessantes que o senhor trouxe. Eu não estou aqui para defender Israel, mas devo lhe dizer que a base teológica de Israel é a Tanar, são os livros sagrados judaicos, fechados no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo.
Esse mesmo texto é o Antigo Testamento cristão. Então há uma correlação muito grande entre o judaísmo e o cristianismo, porque o cristianismo não veio para revogar o judaísmo, mas veio para cumpri-lo. Fora isso, diante das outras observações muito interessantes que o senhor trouxe, eu devo lhes dizer que eu estou trazendo aqui dados objetivos de avanço na história da humanidade. Eu não nego que há cristãos hipócritas. O fato de você estar numa igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. O cristianismo representa uma relação pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, em muitas outras áreas, há avanços reais. O infanticídio é uma delas. Se o senhor for ver a tábua 4 das 12 tábuas romanas, está dizendo ali que as crianças com deformidades devem ser mortas. Graças ao cristianismo que você tem um combate feroz contra a morte de crianças. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe o senhor. O senhor pode vir? Gostaria de vir? Não, o senhor mesmo? Gostaria de vir? Meu nome é Carlos Roque, eu tenho 18 anos, eu sou vendedor, mas principalmente ali um músico, por amor. Quando o senhor traz, né, essa questão do cristianismo ser responsável por avanços tecnológicos e na moral, eu acho que a gente ignora aí também um grande período da história, que foi a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas também, que foi muito marcada por cristianismo interrompendo veementemente ali avanços tecnológicos e até perseguindo cientistas, perseguindo qualquer tipo de avanço ali que ia contra as ideias da igreja. Isso que o senhor está dizendo é verdade. Tem momentos na história da humanidade que a igreja não apenas foi má, mas foi às vezes perversa mesmo. Mas o que eu tenho a lhes dizer é que nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Eu tenho certeza que o senhor não consegue colocar esse tipo de atitude na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Concorda comigo? Então, concordo. Jesus Cristo nós não colocamos na vida dele, embora a igreja tenha, parte dela, feito situações em que foi má e perversa. Nisso o senhor tem razão. Mas o que eu devo lhes dizer é que a contribuição do cristianismo é inegável nas áreas que eu falei. Hospitais, combate ao infanticídio, criação de universidades, estabelecimento da ciência moderna, enaltecimento da mulher e tantas outras. Então é neste ponto especificamente que o tema trata, do avanço da sociedade, da humanidade, graças à contribuição do cristianismo. Sim, o senhor traz a questão da figura de Cristo, né? Mas a gente sabe que o cristianismo, ele vem posterior a Cristo, né? Então Cristo não fundou ali o cristianismo, né? E a gente sabe que muitos dos seguidores não seguem ali a fundo ali o que Cristo pregava, né? É mais uma má interpretação ali das palavras dele. E com relação a... Você trouxe o ponto do... Perdão? Eu falei da ciência, falei do combate ao infanticídio, falei do enaltecimento da mulher. Enaltecimento da mulher. Paulo, ele fala que a mulher não deve se falar na igreja, né? Ele deve falar que ela deve se calar. E mais recentemente, há muita discussão sobre se pode ter mulheres pastoras, e eu acho isso um grande, atraso, né? A gente está discutindo se uma mulher pode ser pastora ou não. Eu também acho. Eu acho um verdadeiro absurdo discutir se a mulher pode ser pastora ou não. A mulher é central na igreja. As primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres. Numa sociedade que o testemunho da mulher não valia nada. A mensagem de Paulo na carta a Timóteo, a qual o senhor se refere, é para uma situação específica daquela igreja, em que havia algo que estava atrapalhando o transcorrer normal. Mas de forma nenhuma isso deve ser generalizado para todo o cristianismo. Tanto que a carta é dirigida especificamente a uma pessoa. Na Bíblia tem as cartas que são universais, como a primeira de Pedro, a primeira de João. O entendimento dessas cartas universais, até chamadas de cartas católicas, porque são, não no sentido da igreja imperial, mas no sentido de católicos, é um entendimento mais imediato. As demais, como a carta à igreja em Roma, a carta à igreja na Galácia, e a carta a pessoas que tomam conta de igrejas, como é a Timóteo, são cartas cuja mensagem tem que ser colocada no contexto. Mas, de modo geral, nós vemos o enaltecimento da mulher naquela situação. Eu acho que o elemento central nas escrituras que mostra isso, professor,
é a situação da mulher samaritana. Não apenas era uma mulher, mas samaritana, e Jesus foi ter ali conversar com ela. Isso demonstra uma predisposição de Jesus de Nazaré em enaltecer a condição da mulher, e de fato, nas sociedades cristãs isso é feito. Muito obrigado. Meu nome é Gianluca, eu tenho 27 anos e sou criador de conteúdo. Olá, professor Jean. Como é que vai? Jean, não é isso? Jean. Eu gostaria de começar abordando que quando a gente trata do cristianismo, falando dessa maneira generalista, a gente esquece de abordar o fato de que existem várias vertentes cristãs. Então você não pode tratar como o cristianismo eleva o padrão moral, porque, como você mesmo disse, existem diversas vertentes, onde, por exemplo, lugares onde mulheres não podem ser pastoras. A maior parte das vertentes cristãs não aceita o divórcio nem em casos extremos, em casos de violência. E abordando principalmente a parte de não só elevação moral, mas elevações tecnológicas, é um tanto quanto racista assumir que o cristianismo levou a ciência para todos os lugares. Quando você diz isso, você presume que o cristianismo e as sociedades cristãs, principalmente a sociedade europeia, era a única detentora da verdadeira moral, a única detentora da verdadeira civilização, e ignora, por exemplo, que na América Latina, onde o povo cristão veio para doutrinar, a gente tinha, na sociedade inca, um sistema de correio, que era o Capanã, que conseguia ser imensamente superior a qualquer sistema de correio na sociedade europeia. O cristianismo esteve na Etiópia antes de estar na Europa. 95% da África ou é islâmica ou é cristã. Se você pegar a África subsaariana, que é a África negra, ela é, em sua abrangência quase total, pentecostal. Então, o cristianismo tem nada a ver com cor de pele. O cristianismo se expande hoje mais onde? Na China, onde é perseguido. O cristianismo tem nada a ver com cor de pele. Aliás, essa questão racial nem sequer é tratada na Bíblia. Gálatas, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz assim: não há homem nem mulher, judeu nem gentil, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Então o cristianismo é a união disso, não tem absolutamente nada a ver com cor de pele, e é um dado objetivo, que ele enaltece a condição da humanidade. Nas Assembleias de Deus, aqui no Brasil, desde o início tem mentores e pessoas que são extremamente queridas e líderes, que são negros, homens inteligentes, inteligentíssimos. A pessoa não olha para a cor da pele no cristianismo. É ali, inclusive na igreja, que todos se tornam um, genuinamente e verdadeiramente. Quando eu digo racismo, eu não estou me limitando apenas ao povo negro, não estou me limitando apenas à cor de pele, eu estou me limitando a outros povos que não fossem o povo europeu, que não fossem o povo cristão. Quando, em nome do cristianismo, você impõe a moral cristã, destruindo, muitas vezes destruindo ídolos, destruindo as crenças de um povo. Foi pelo tempo, professor. Fique tranquilo. Foi em razão do tempo, não foi porque as pessoas acharam que o senhor não estava indo.